Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise da semana do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Dois analistas são sistematicamente aqui comigo, o Joaquim Aguiar à minha esquerda e o Jorge Marrão à minha direita. Mas antes de irmos ao programa desta semana e ao respectivo menu que temos para si, deixe-me só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Agora sim, do que é que vamos falar esta semana? Inevitavelmente da intervenção pública do antigo Primeiro-Ministro Cavaco Silva sobre o tema habitação. Cavaco arrasou de cima a baixo o pacote do Governo e deixou recados. De tal maneira que, numa intervenção, conseguiu fazer mais barulho do lado da oposição do que todas as declarações foram feitas pelos partidos da oposição, o PSD e até a Iniciativa Liberal, nas últimas semanas. O segundo ponto de análise hoje é a falência de dois bancos americanos, o contágio ao Credit Suisse e, finalmente, o que é que tudo isto implica para o sistema financeiro internacional. Joaquim, vamos só à intervenção do professor Cavaco Silva sobre a habitação. O que é que achou? Bom, da intervenção em si não achei nada de especial porque é uma intervenção tipicamente Cavaco Silva, ou seja, simultaneamente o professor de Finanças e o ex-primeiro-ministro. Porquê estas duas qualificações? Porque é preciso conhecer tecnicamente o problema e como responder à questão da falta de habitação, mas simultaneamente é preciso ter tido a experiência de primeiro-ministro para poder formular um esboço de política de habitação. Ora, ele fez estas duas coisas e provocou uma reação, essa sim significativa, uma reação de quem se arrepende de ter dado ao professor Cavaco Silva a oportunidade de fazer o brilharete que fez. Isto é, afinal, todas as conquistas depois de 2015 do Partido Socialista ficaram reduzidas a pó, cinza e nada com a intervenção Cavaco Silva, mais do que reformado, afastado dos debates políticos. O que é que isto revela? A fragilidade da política atual em Portugal. Por fragilidade entenda-se como não há debate, como os partidos não discutem entre si alternativas de política, justamente porque estão todos subordinados à ideia de se há maioria absoluta, então esses que assumam as responsabilidades. Na prática significa não uma democracia de debate, mas um autoritarismo de maioria absoluta. Resultado, batem na parede. E batem na parede porque, de facto, a parede existe. Mesmo que a propaganda política queira fazer desaparecer essa parede. Mas ela está lá. E como está lá, dão duas voltas ao circuito e batem na parede. É significativo que uma intervenção de um ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República tenha este tipo de efeito. Porque esse era justamente o protagonista político que já devia estar silenciado. Porquê é que não está silenciado? Porque justamente os problemas que ele denuncia continuam em aberto. Mas é esse o problema, Joaquim? Ou é uma coisa mais grave? Que é, não há na oposição ninguém com a estatura e o estatuto de Cavaco Silva para provocar um tremor de terra quando fala. Porque, repare, durante 3 semanas ou 4 semanas, PSD, Iniciativa Liberal e até a gente da direita em geral, como o CDS, criticaram, e o mesmo Chega, criticaram o pacote do Governo, os princípios enunciados. Ora, foi preciso
Cavaco Silva, numa hora, falar daquilo, para todo o país perceber onde é que está o problema. Porque é a diferença entre ter voz e ter autoridade. Em democracia, todos têm voz, porque Poucos todos têm a autoridade. oportunidade de se pronunciar e de votar. Agora, ter autoridade é uma questão completamente diferente. Ter autoridade não é uma questão de ter maioria absoluta e, portanto, de poder impor o autoritarismo. Não. Ter autoridade é ter competência. E o que o tal professor universitário de Finanças Públicas e ex-primeiro-ministro e ex-presidente tem como característica pessoal é a convicção de quem estuda os problemas. E isso vale mais do que todas as propagandas e todos os acessos aos planos de recuperação e resiliência. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de autoridade. Já volto a si, Jorge. O que é que achaste da intervenção do professor Cavaco Silva? Eu julgo que a intervenção do professor Cavaco Silva é uma intervenção notável e arrasa não o tema da habitação, mas arrasa a política em Portugal. Arrasa a política em Portugal porque a forma como ele fez o diagnóstico do problema, a forma como apresentou as ideias, as soluções, revela que, para além de ter estratégia política, é um verdadeiro conhecedor do problema. E o drama da política em Portugal é resultante, e eu acho que o professor Cavaco Silva denuncia isso de forma indireta, é resultante dos políticos estarem, eu diria, em permanente conivência e cumplicidade com a comunicação social e com a dita opinião pública. O que os políticos estão a fazer e as oposições estão a fazer, basicamente, é testar o mercado com ideias desgarradas. A própria política da habitação é uma para a consulta pública, enquanto o professor Cavaco Silva põe-se numa posição de profundo conhecedor e decisor arguto sobre a matéria. Ele faz política a sério naquela declaração. É Quando ele diz então, mas não se percebe qual é o papel das câmaras numa sociedade como a portuguesa no tema da habitação. Arrasa completamente, por exemplo, o tema da regionalização que o PS está sempre a tirar para cima da mesa. Quem é do PS e vai atrás deste tema da regionalização tem que pensar o que é que o PS está a fazer com este tema da habitação. O que o PS quer na regionalização, na prática, é criar mais um conjunto de interesses recíprocos e contaminados e folhas de salários e folhas de fornecedores, mas não tem nada a ver com a descentralização da política. Porque a política quer continuar a ser feita aqui no Rato e em São Bento. E o que o professor Cavaco Silva faz é uma coisa muito simples, demonstra, por A mais B mais C, que sem a participação das câmaras, isto é um processo que não faz sentido nenhum do ponto de vista político. Ora, isto arrasa qualquer estudo que se faça sobre o tema da habitação. Porque, afinal, o que ele demonstra, o que ele transmite, o que ele nos traz, uma coisa nova, é dizer assim, não vale a pena nós pensarmos que a política é só fazer estudos. É só ouvir a opinião pública. É, na prática, saber decidir com aquilo que se tem, com a orgânica do país, com o país em concreto. Depois, a reação de algumas pessoas do PS é também fascinante e ao mesmo tempo caricata, porque demonstram ser maus democratas. Estás a falar dos dois presidentes de Câmara que saíram da sessão. Sim, não. E depois o que foi dito, que há pessoas que nunca esquecem, continuam com a vingança. Sim, exatamente. Isto é revelador, primeiro, de má formação democrática. Sim. É um Presidente da República que está a falar no seu direito como cidadão, constitucional, ainda por cima, portanto ninguém lhe tirou a cidadania, diz o que pensa sobre uma matéria, mais livre que qualquer um daqueles que anda para ali a comentar. Sim. E aponta soluções. E aponta soluções, fez cinco maiorias e tratam-no como se fosse um ser menor.
Ora, é isto que demonstra aquilo que o Joaquim dizia no início, que é a fragilidade do sistema atual político. E é óbvio que a oposição, eu nessa parte sou quase hegeliano, quando há a tese, há a antítese, é assim, a oposição está a ser um bocado de reflexo também da própria governação, porque em vez de criar factos políticos como este do professor Cavaco Silva, que fala por cima de toda a comunicação social, não vai atrás das conversas de caserna e das conversas do dia-a-dia e das questiúnculas, e depois o editorialista do Público, do Observador, o do Negócios... Não se preocupa com isso e não faz feitos. Não se preocupa com nada disso e vai direto para o problema e ataca o problema como ele é. Ora, isso é uma demonstração de grande sageza política que depois, obviamente, os protagonistas atuais ficam um bocado debilitados porque percebem que estão a lidar com uma pessoa diferente, com uma pessoa com outra estatura. E a estatura, e uma das coisas que mais me surpreendeu, mas fiquei profundamente grato, foi o facto de uma pessoa com aquela idade, que já fez tudo na política, não desistir do país. Quer dizer, é daquelas pessoas que só lhe disse, ele podia, no fundo, ficar em casa, dizer, mas eu vou me chatear com isto tudo. Estou reformado, vou outra vez ser insultado em público por uns badamecos de uns funcionários de um partido e de mais um conjunto de pessoas. O professor Cavaco Silva utiliza duas expressões fatais: marxismo e ignorância, que é exatamente isso que aconteceu. E isso leva-me a um outro ponto, que é, isto tudo, na minha opinião, é reflexo do Partido Socialista se ter tornado um partido radical. Quando o Partido Socialista acusa os outros de radical, não, o Partido Socialista, com o casamento que fez. E aí o professor Cavaco Silva, é a minha grande desilusão, foi ter dado posse a esse governo da geringonça. Mas esse casamento tornou o Partido Socialista radical e a forma como faz o debate político é também radical, porque qual é o problema de um ex-presidente da República vir se pronunciar sobre este tema? Não deveria ser nenhum, porque é mais um cidadão informado, que teve a experiência política. Agora, o que é que assusta a oposição, o PS? O que assusta o PS é que o professor Cavaco Silva, com a intervenção que faz, demonstra que não só pode fazer política diferente, mas o que o PS está a fazer é de total incompetência. Sem o referir nunca. Mas revela incompetência, explica o que é que foi feito, como é que foi feito, e para que não o acusem de ideologia, de facciosismo, tenham o cuidado de citar Jorge Sampaio, tenham o cuidado de vir dizer o que é que Jorge Sampaio disse nas suas memórias sobre o acordo que tinha feito com o Poder Central. Estamos a falar com pessoas com dimensão política diferente, com pessoas que, obviamente, olham para a política de maneira distinta. E por isso é que eu acho que a intervenção dele silencia governo e oposição. Esse é que é o drama, não é? Porque de repente fica-se assim, afinal, isto podia ser diferente. E para ti não é preocupante o facto de ter que ser Cavaco Silva a agitar as águas? Porque, repara, as oposições, particularmente o maior partido da oposição, falou sobre isto durante 4 semanas e não teve o mesmo impacto. Isto não revela algo sobre a oposição? Não, eu julgo que a oposição em Portugal está um pouco... A oposição em Portugal está um pouco atada a alguns preconceitos, na minha opinião, que resultaram da campanha bem orquestrada que o PS e a esquerda fez contra Passos Coelho. Ou seja, a oposição com medo, e isto começa, o Rui Rio tenta fazer isto de forma relativamente, diria, subtil, nunca apoiando, nunca atacando publicamente Passos Coelho, mas também não elogiando Passos Coelho, teve sempre uma posição dúbia. O Chega e a Iniciativa Liberal são resultante do tema do PSD não se ter definido em relação a este legado, por diferentes ordens de razão. Portanto, são dois partidos que nascem
pelo próprio Paredes, diria desconstrução do PSD, e, portanto, a oposição vive numa lógica de fixação dos seus eleitorados, de denúncia pública do que está mal, mas muito, diria, dependente de uma agenda mediática que não controla. Sim. O professor Cavaco, Ou seja, a oposição tem medo. a oposição tem medo, não consegue formar uma agenda mediática que entusiasme a comunicação social e os eleitores e a população. E tu estavas a dizer Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva, por O professor oposição. Cavaco Silva faz isso. Há uma história que se conta de um ex-assessor do professor Cavaco Silva, que eu acho que foi publicado, eu não, enfim, agora não quero, a memória pode-me falhar, em que ele diz de forma mais ou menos explícita, e essa é a grande diferença do professor Cavaco Silva, por exemplo, para a cultura do PS em relação à comunicação social. O professor Cavaco Silva nunca teve a comunicação social do lado dele. Nunca. Mas falou sempre por cima da comunicação social. Era ele que ditava Sim. os assuntos e as discussões. Mas agora é o contrário. Não, agora pior. Agora é um bocadinho agora é pior, porque agora é o PS, como quer estar em todo lado e para todos, lança propostas para debate público, para queimar qualquer ideia, e, portanto, faz estas atordoadas, e então o que acontece é que, de repente, põe toda a comunicação social, todo o comentariado a discutir aquele tema, Sim. à sua maneira, dentro das suas propostas, e ninguém vem dizer nada disto faz sentido, porque isto, aquilo, aquilo outro, que foi o que o professor Cavaco Silva disse. O professor Cavaco Silva, na prática, o que diz é coisas simples. Quer um debate entre o direito à habitação e o direito de propriedade, vejam lá se ficam sem os dois. Ficamos sem a propriedade e ficamos sem a habitação. Alerta. Fala sobre a ligação daquilo à Europa. Diz como é que vai-se fazer um programa sem as câmaras para resolver o problema. E depois, o mais grave é como é que o PS consegue ter o deslate de, durante 7 anos, não fez rigorosamente nada. Nada mesmo. E agora vem dizer com um programa radical, marxista, de esquerda, ignorante, como diz o professor Cavaco Silva, de dizer que tem a solução. Não, mas nós ainda temos isto a debate. Bom, e agora ainda calha por cima que o próprio Presidente da República também já deu uma chamada final neste tema da habitação. Eu julgo que o que é mais fascinante na intervenção do professor Cavaco Silva é que ele deu uma lição de política a sério, como deve ser feita. E isso, obviamente... Mas por isso é que eu te perguntei se a oposição não está com medo, porque o que nós vemos no PST hoje em dia é que o PST devia estar a dizer certas coisas e não as diz, porque tem receio que a comunicação social se vire contra o partido. E esta é uma Camilo, mensagem. eu acho que há um livro do senhor, como é que ele se chama? Que se chama A Tirania dos Experts. A tirania dos espertos. Os partidos hoje, a discussão política, um ex-dirigente do Partido Socialista confidenciou-me que há uns anos nada disto teria acontecido sem ter sido feito um estudo durante 6 ou 7 meses, à porta fechada e com um debate mais ou menos alargado, em que o que viesse para a praça pública já vinha mais ou menos com a cabeça, tronco e membros. Mas nada disto aconteceu assim. A gente tem que saber o que aconteceu. O que aconteceu foi que uma remodelação governamental criou-se o Ministério da Habitação e agora diz-se a Ministra, faça aí qualquer coisa. Porque a gente tem que calar os jovens que não têm habitação e temos que alterar aqui o problema dos preços. Um problema complicadíssimo de resolver em qualquer parte do mundo. E, portanto, não tem nada a ver com uma política estrutural. Uma política estrutural obrigaria a que os serviços públicos, os próprios ministérios, o da Economia, o das Finanças, o do Território, todos os ministérios Dessem o seu contributo. dessem o seu contributo, pensassem um bocadinho sobre o assunto, discutissem. Não, o que interessa é ganhar na opinião pública. O professor Cavaco Silva fala 2 vezes no PowerPoint e no papel. Esta é a política que está a ocorrer, a PowerPoint e papel. A oposição diz isto... Aliás, ele diz mesmo que depois promete-se coisas e não se fazem. Mas, Camilo, a oposição diz isto, mas tem um pequeno problema, que o Joaquim há pouco referia. É que está-lhe a faltar autoridade.
E a autoridade só pode vir de uma linha mais consistente, convincente e não titubeante. Porquê? Porque as pessoas, em geral, são avessas à mudança. Mas aceitam a mudança, mas têm que ver do outro lado alguma estabilidade na linha de mudança que se está a propor. Porque eu estou aqui e digo, pá, isto não está a dar resultado nenhum. Um conservador pensa assim. O conservador pensa, se dá resultado, não mexe. O não conservador diz, não, se isto não está a dar resultado, vamos mexer. Mas do outro lado tem que mexer, mas tem que perceber para onde é que os querem ir. E não pode ser só ouvir dizer mal do governo, porque isto não funciona. Tem que vir com coisas mais concretas. E não é propostas para combater as do governo. O professor Cavaco Silva não fez isso. O professor Cavaco Silva, o que demonstrou é que aquilo estava tudo mal estruturado. Nada daquilo fazia sentido do ponto de vista prático, que é resolver o problema. Ele, quando fala na erradicação das barracas, ele explica como é que aquilo levou tempo e como é que foi feito e o que é que teve. Tudo aquilo é uma coisa que leva tempo, é tudo. E é preciso saber fazer isso. E eu acho que essa é a parte do professor Cavaco Silva, Primeiro-Ministro. A parte política dele é o momento em que ele faz a intervenção e a forma como o faz, não é? E sobre esta matéria. Joaquim, o PSD está com medo de assumir o ideário? Não, o PSD está com medo que o poder lhe caia nas mãos e não sabe o que é que há de fazer com ele. Ou seja, aquilo que o professor Cavaco Silva fez não tinha nenhuma diferença substancial em relação àquilo que o Dr. Mário Soares fez no tempo em que foi Presidente da República e tinha que manifestar a sua oposição na altura ao PSD quando o Cavaco Silva era Primeiro-Ministro. E ao próprio Cavaco Silva. Porquê é que isso acontece assim? Porque o Presidente da República tem uma liberdade de expressão que nenhum outro agente político tem, nem sequer o Primeiro-Ministro. Isto é, Cavaco Silva, como ex-presidente, tem muito mais liberdade de expressão do que Cavaco Silva, ex-primeiro-ministro. Joaquim, é verdade, mas o problema é que, como Primeiro-Ministro, e como dizia o Jorge, ele passava por cima da comunicação social. Quem fazia a agenda era ele, e o PSD parece incapaz de fazer isso. Mas, no mesmo sentido, ninguém tem dúvida que quem fazia a agenda de Mário Soares era Mário Soares. Claro. Ninguém tem dúvida disso. Pois, mas isto é que mostra a diferença dos dois políticos. Bom, mas isso tem a ver com a qualidade dos dirigentes. Sim. Porquê é que o António Costa não tem isso? Porque o António Costa é um funcionário de partido, não é um fundador de partido. Cavaco Silva também não fundou o PPD, mas fundou o PSD. Isto é, a transformação que ele introduz dentro do Partido Social Democrata é a transformação do Partido Popular Democrata para o Partido Social Democrata. E, portanto, introduz uma componente de racionalidade dentro do funcionamento do partido que o Dr. Mário Soares nunca conseguiu fazer dentro do PS, mas tinha sucessores possíveis dentro do PS muito mais qualificados do que os sucessores possíveis dentro do PSD. E, portanto, o PS foi ajustando as suas posições à evolução das circunstâncias muito mais efetiva essa adaptação do que aquilo que o PSD conseguiu fazer. Mas agora olhemos para a situação atual para percebermos qual é a deficiência no campo político. Os números do orçamento
revelam que o nosso déficit orçamental, que já está sujeito ao limite dos 3%, está num valor absolutamente ridículo do ponto de vista Próximo de zero. Ora bom, isto significa que o efeito das políticas não é um efeito que venha da consciência dos políticos. Eles nem sequer sabem aproveitar nem interpretar o que é o valor do déficit hoje. Portanto, não podem assumir a autoria destes resultados porque nem sequer sabem explicar estes resultados. Ora, isso é o que não acontecia com Cavaco Silva, mas também é o que não acontecia com Mário Soares. Um e outro souberam sempre interpretar o que é que estava a acontecer e o que é que lhes estava a acontecer. O professor Cavaco Silva teve sempre consciência que tinha a comunicação social contra ele, e isso significava que tinha que ter uma agenda de comunicação própria, que passasse por cima dessa comunicação social oficial. Pelo contrário, o Dr. Mário Soares teve sempre o benefício da comunicação social a seu favor e, portanto, qualquer que fosse a gafe que cometesse, tinha sempre Toda a gente uma desculpava. recuperação. E, portanto, como dizia o Vítor Cunha Rego do Dr. Mário Soares, com quem trabalhou de perto, o Dr. Mário Soares é como uma bola de borracha. Quanto mais lhe bata, mais alto ele vai. Ora, estas diferentes qualidades políticas, Cavaco Silva e de Mário Soares, não permite fazer diretamente comparação entre eles, mas permite explicar como é que a liderança política é afirmada e assumida mesmo partindo de posições muito diferentes. Precisa é de ajustar a posição de onde parte ao objetivo que quer atingir. O que é que o Cavaco Silva quis atingir com esta intervenção sobre política da habitação? Quis demonstrar o que é a qualidade mínima que se deve exigir a quem define um programa político, uma agenda política. Não estou a pensar que o professor Cavaco Silva se queira apresentar como um especialista de política de habitação. Agora, ele quis se apresentar como especialista de ação política. E demonstrou como é que era. Exatamente. E como sempre a demonstração de um professor, afinal era simples. Pois, desde que a demonstração seja feita, afinal era simples. Ó Joaquim, ainda na matéria da habitação, ontem tivemos mais uma nuance daquilo que é a forma de trabalhar de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ontem, na celebração dos 44 anos do Correio da Manhã, Marcelo foi convidado para a sessão e eu estava lá e às tantas fiz-lhe uma pergunta, que é, então, mas o senhor... Porque Marcelo fez uma preleção fantástica, aliás, absolutamente fantástica, sobre a monarquia absoluta e o estatismo. E depois termina a dizer o estatismo começa na maioria absoluta, perdão, na monarquia absoluta, passa o liberalismo, passa a Primeira República, passa a Segunda República e estamos com o estatismo na Terceira República. E eu levantei-me e perguntei ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, então, mas o senhor tem feito muito pouco para mudar as coisas. E agora tem uma boa oportunidade de mostrar o que é que é. O senhor vai levar a lei ao Tribunal Constitucional da Habitação. E Marcelo sai-se com esta. Primeiro dá-lhe uma volta incrível para ver se não respondia. Mas depois, na insistência, diz assim, bom, os analistas que pronunciaram sobre isto dizem que isto não é para aplicar. Ou seja, Marcelo a ser Marcelo, que é, ele não quer dizer eu não gosto disto, utiliza os analistas para dizer que aquilo não é operacional. A questão é esta. Marcelo, se o Governo insistir nos princípios que anunciou há um mês, isto vai parar ao Constitucional. Se não insistir nisto, Marcelo deixa passar a lei, em sua opinião? Camilo,
O problema com Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre o mesmo, é tão inteligente que passa rasteiras a si próprio. Exatamente. E não resiste, porque de repente, quando a hipótese lhe aparece no espírito, ele não resiste à aplicação da hipótese para ver o que é que dá. Não é necessariamente grave se houvesse muitos como ele, porque equilibravam-se uns aos outros. Pois, o problema é que o problema é outro, é que não há quem esteja preparado para enfrentar um salta-pocinhas como é o Marcelo Rebelo de Sousa, porque é como o Peter Pan, está sempre a saltar de um lado para o outro. Sim. E a gente não o consegue apanhar. Mas para que é que serve estar a saltar de um lado para o outro? Pois verifica-se que historicamente não serve para nada. Porque não conseguiu influenciar a evolução das coisas e dos acontecimentos. Essa é, aliás, uma das frustrações que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa deve sentir com os seus mandatos presidenciais. Porque, sabendo ele tudo aquilo que era preciso mudar, não conseguiu mudar. E pior do que não conseguir mudar, caiu na armadilha do PS maioria absoluta, António Costa, primeiro-ministro. O que é essa armadilha? É a armadilha do equilíbrio estagnado. Sim. Ou seja, nada acontece para que tudo fique como era. É o problema do Lampedusa. É preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma. E, de facto, a finalidade é tudo ficar na mesma. O problema com um funcionário de partido é que se considerará sempre bem-sucedido se conseguir que nada de novo aconteça. O burocrata é isso que tem de fazer. Só que, justamente porque tem de fazer tudo para que nada aconteça, é esse equilíbrio estagnado que acaba por transformar a cadeira do poder numa cadeira de morte, numa cadeira elétrica. Porque quando ligarem à corrente, quem lá está em cima fica frito, não é? Fica churrascado. É um pouco a situação em que vai ficar Marcelo Rebelo de Sousa quando terminar o seu último mandato. A sensação de que esturricou o estrugido e, portanto, ficou o bife estragado e a peça de carne desaproveitada. Vamos mudar de tema, o segundo tema do programa de hoje, que é o estado do sistema financeiro internacional e as dificuldades criadas com a falência de dois bancos nos Estados Unidos, o SVB e também o Signature Bank, e depois com ajudas também a um terceiro banco, que é o First Republic, e depois o impacto que isto teve na Europa, nomeadamente a desagregação do Credit Suisse. Jorge, isto é uma coisa que nós pensávamos que não voltaria a acontecer tão cedo, sobretudo depois das autoridades de um lado e do outro do Atlântico terem criado novas regras para fazer face a esta questão dos bancos. E aqui há uma série de perguntas que há que fazer. Primeiro, os bancos médios que ficaram de fora da supervisão dos bancos centrais, afinal descobrimos que têm efeito sistémico. Segundo, como é que depois das alterações, nomeadamente na legislação europeia, se permitiu que o Credit Suisse tivesse 2 anos com problemas de capital sem resolver o problema? Terceiro, as regras que estão em funcionamento, nomeadamente fazer pagar por estas coisas, os acionistas e os obrigacionistas, funcionaram. Camilo, o tema é muito complexo, mas vamos tentar, como se diz, partir o elefante às postas
para ver se o conseguimos comer. Se os países tivessem uma economia fechada, ou seja, não tivessem integrados, não houvesse uma liberdade de movimento de capitais, Era fácil. isto era relativamente mais fácil. Porquê? Porque era muito mais difícil encontrar investimentos dos portugueses em bancos suíços, ou nos espanhóis, ou os espanhóis em Portugal, ou os espanhóis em França, ou em Itália. Portanto, o que acontece é que o sistema financeiro é uma rede de capitais. E quando um banco tem um problema, o que acontece é que esse banco espalha esse problema de forma mais ou menos, diria, evidente. E, portanto, o que admira, um amigo meu ligou-me e fez-me a seguinte pergunta: mas explica lá como é que estas coisas vêm sempre parar aqui. E eu tive, as coisas vêm sempre parar aqui porque não há fronteiras no capital. Pois. Mas há quem queira fazer essas fronteiras, mas depois isso tem um reflexo. Os nacionalistas é que, se fizer essas fronteiras, depois não têm capital para investir nas nossas economias. Portanto, isto é um processo que nenhum país com economias abertas e integradas se vai livrar. Quando os Estados Unidos têm uma crise, mais ou menos ela vem lentamente, vem parar a Europa. Quando um país na Europa tem uma crise, e quando aparecem os nacionalistas a dizer: não, nós estamos livres de tudo isto, nós somos imunes a esse tipo de contágio, estão a pregar a maior mentira do planeta, porque a integração é nós estarmos dependentes uns dos outros, para o bem e para o mal. O que é que aconteceu num banco? Primeiro, aquele banco já tem uma história de vários problemas de alguns anos. As pessoas têm que se lembrar, para tentar explicar o problema, que os bancos recolhem depósitos e a pergunta é: o que é que fazem os seus depósitos? Fazem investimentos. Como qualquer outra entidade. Se fizerem maus investimentos, o que acontece? A coisa corre mal. A coisa corre mal, e os primeiros a sofrer, obviamente, são os acionistas, depois os obrigacionistas e depois, no fim, vêm os depositantes. E, portanto, o que aconteceu foi que o banco fez maus investimentos. Fez maus investimentos e isso o que é que levou? Levou a que, de repente, as pessoas que têm a percepção que o banco fez maus investimentos querem sair desse banco. E então, ao quererem sair do banco, primeiro fazem logo um levantamento maciço de depósitos, que obriga o Banco Central a pôr lá o dinheiro para as pessoas dizerem: não se vão embora porque o dinheiro a gente dá-vos na mesma. Mas o que acontece é que quem pôs lá dinheiro e investiu no banco, como acionista ou obrigacionista, percebe que vai perder. Bom, e então faz-se a pergunta: mas afinal, quem é que investe nesses bancos? E então, quem investe nesses bancos somos todos nós, que uns têm um fundo qualquer, vão a um banco português e compram um fundo. Esse fundo tem obrigações emitidas pelo Credit Suisse. Exato. Tem ações do Credit Suisse. Tem lá qualquer coisinha, qualquer pozinho. Não vale a pena dizer... Aliás, se as pessoas que mais ou menos têm alguma literacia financeira sabem que, se forem pedir para investir num fundo, as pessoas vão dizer: você está exposto à Europa em tanto, está exposto à América em tanto, está exposto na Ásia, também está exposto aos bancos em tanto. Isso aparece sempre. Por isso é que somos todos afetados por estas crises. E não vale a pena nós pensarmos que não vai ser assim. Os nacionalistas vêm defender: não, nós vamos ter que proteger os nossos sistemas bancários, os nossos sistemas financeiros. Isso é possível, só que tem um pequeno problema. É que, se fizerem essa proteção, se fizerem essa barreira... Sim, ring fence. Esse ring fence, o que vai acontecer é que também não vem capital para Portugal. Pois. E, portanto, ficamos numa situação um bocadinho, se calhar, não pior. Não têm acesso aos mercados de capitais. Não perdem acesso aos mercados de capitais. Portanto, a primeira conclusão que nós, para as pessoas perceberem, é: numa crise de um sistema bancário em qualquer país, nós, como qualquer outro país do planeta que tenha abertura e trocas comerciais e grande integração na Europa, vai ficar sempre afetado.
A pergunta é, mas é tão assim afetado que abala o sistema? Não, não é verdade, não abala. Porque, primeiro, o Banco Suíço é um banco numa moeda que não tem nada a ver com o euro. O euro é de uma dimensão brutal. Portanto, é outro tipo de problema. Quando as pessoas começaram, mas isto será uma crise... Calma, nos Estados Unidos, a economia americana, quando tem uma crise, como dizia, não sei qual era o presidente americano, quando a América espirra, a Europa constipa-se. Mas não é a mesma coisa que a Suíça, com todo o respeito. E muito respeito que possamos ter pela Suíça e pela sua riqueza, não tem nada a ver, é de outra dimensão. E, por outro lado, o banco também já foi comprado. Portanto, já alguém vai ser dono daquilo. O que é que acontece? Eu acho que era importante as pessoas perceberem. De repente apareceram os comentadores portugueses a dizer que as autoridades suíças tinham cometido um erro porque tinham obrigado os obrigacionistas a perderem dinheiro. Prejuízo. A pergunta que eu tenho que fazer é, então, quem é que eles queriam que perdesse? Os contribuintes, não? É a pergunta Os que eu contribuintes. Que foi o que Portugal fez. Pois é. As pessoas têm que se lembrar. E as pessoas, pelos vistos, não perceberam o que é que aconteceu. Bom, isto leva ao seguinte, nós temos que pensar que se calhar é melhor estarmos sempre a pôr os nossos depósitos em bancos conservadores. Porque um banco conservador basicamente quer conservar o depósito, não faz investimentos de alto risco para ajudar, porque a parte fascinante disto, que eu já, enfim, eu depois gostava de falar sobre o professor Cavaco Silva disse sobre os vistos de gold, para nós percebermos até com a ligação a isto, que é, nós temos de lembrar que havia uma corrente política de Sócrates, socratiana, como eu posso chamar, sim, que era a ligação dos bancos à economia pública, em que as ideias desenvolvimentistas do engenheiro Sócrates eram todas financiadas na banca. Pela Caixa Geral de Depósitos. Vejam o resultado que nós Exatamente. tivemos. E eu já agora queria lembrar as pessoas do PS que agora se vêm arrojar que agora vamos acabar com os vistos de golfe e que o professor Cavaco Silva disse que sim senhora, que se devia acabar. Eu queria relembrar que a ideia da Flórida na Europa foi uma ideia do PS. É verdade. Que era trazer os pensionistas todos europeus, sim, trazer o dinheiro todo europeu para comprar casas em Portugal e para gastarem cá o rendimento. Agora descobriram, como não conseguem fazer aumentar o rendimento dos portugueses, que afinal essa gente não serve. Pois. Porque o problema é esse, é que os portugueses não aumentaram o seu rendimento. Como é óbvio. Na medida suficiente. Óbvio. Então, por isso é que não podem comprar as casas. Quer dizer, a gente vai passar férias a um país turístico, fica fascinado porque o nosso dinheiro dá para comprar tudo, mas os locais lá sofrem um bocadinho mais. Os portugueses vão para a República Dominicana, que é barato. Para nós é muito bom, porque dá para nós termos uma boa vida com o rendimento que temos. Mas para quem vive na República Dominicana, do salário dominicano... É um sarilho. É um sarilho. Portanto, nós estamos a fazer o mesmo em Portugal. Mas isso só para lembrar a questão dos vistos de gold e porque é que os vistos de gold apareceram. Os vistos de gold apareceram porque Portugal teve um problema de capital externo. Pois. E a forma que foi encontrada de criar um incentivo à entrada de novo capital foi dar esses vistos de gold. Agora vens dizer tudo e mais aquilo. Mas na altura... É bom lembrar-se que o engenheiro Sócrates entregou o país à Troika. É que a gente já se esquece, assim, foi entregar. O Dr. Paulo Portas tinha uma expressão que eu acho muito feliz, é a questão do protetorado. O engenheiro Sócrates, PS do engenheiro Sócrates, criou um protetorado em Portugal, entregou-o à Troika e depois disse que a culpa era do Passos. Isto é fascinante ver como é que ao fim destes anos todos a memória se vai perder. Vamos nos lembrar o que é que se passou e porque é que isto aconteceu. Onde é que o professor Cavaco Silva revela outra vez grande argúcia política? Ele percebe que a questão dos vistos de gold hoje é uma situação complexa para a sociedade portuguesa, porque já não é sequer tolerável, porque as pessoas, claro que obviamente para quem investiu com base na estabilidade, ele falou nisso várias vezes, na questão da previsibilidade e nas estabilidades, e que isso é que matava completamente o mercado. O facto do governo estar a violar essas regras. Mas, quando ele está com o visto de gold, eu percebo, ele disse, não, eu vou atacar isto porque isto, as pessoas já não acham aceitável que venha dinheiro que vai inflacionar as nossas casas e nós, em contrapartida, vamos dar os vistos de residência de forma rápida. Já é uma interpretação política, já não era
já não era o economista professor de finanças. Ele já estava a fazer a interpretação política do que é que a sociedade estaria disposta a aceitar. Mas voltando à questão do Credit Suisse, para não fugir, é importante perceber que a Europa, ou seja, o BCE reagiu relativamente bem, foi muito rápido a explicar, e hoje ainda há um tema adicional, não é só a integração das economias, é também esta integração bancária no sistema, em todo o sistema em que tem um supervisor. Isso faz também uma grande diferença. E a comunicação social e a opinião pública ter informação de forma muito rápida, em que toda a gente entra rapidamente em pânico. Há um livro de um economista americano que se chama Lords of Finance, ele basicamente faz o livro indo buscar a correspondência trocada entre o governador do banco do Fed americano, do Banco de Inglaterra, do Banco da Alemanha, acho eu, e do Japão, em 1929. As cartas demoravam 2 meses a chegar, eles só tinham informação 2 meses depois. Claro. Hoje não, hoje é instantâneo. Hoje a gente tem que perceber que os operadores de mercado estão à frente de um computador e estão a ver as obrigações e ações a cair ao minuto. E toda a gente começa a ficar relativamente em pânico. Em tempo real. É em tempo real. É assistir ao incêndio em tempo real. Uma coisa é eu estar longe do incêndio e depois, passado uma semana, diz, houve um incêndio. E, também houve um incêndio. Outra coisa é eu estar a ver o incêndio e dizer, não, o incêndio pode chegar à tua casa. Altera completamente a percepção que se tem do problema. E enquanto as autoridades não estancam esse problema, os mercados entram todos em rebuliço. Joaquim, eu estou de acordo com isto tudo, mas queria só dar uma outra perspectiva. Porque é que antigamente não era assim? Não era assim porque havia moedas diferentes. Pois. E, portanto, a comparação é difícil. E os mercados estavam mais fechados? Não só estavam mais fechados, como tinham regras diferentes e tradições diferentes. Uma crise financeira em Inglaterra era diferente de uma crise financeira em Itália. Bom, na situação atual, essas diferenças esbateram-se todas e tudo passou a ser idêntico. Ora, quando tudo passa a ser idêntico, nós deixamos de estar nos rios nacionais e passamos a estar no oceano aberto. Os comportamentos das pirogas são diferentes e as ameaças são diferentes. Isto obriga quem trabalha na comunicação com as sociedades, obriga a um trabalho delicado de informação e de formação para que os agentes económicos, quando atuam, tenham a percepção do que é que são estas mudanças que, entretanto, ocorreram. E isso explicará porque é que certas coisas eram permitidas e hoje têm de ser reguladas, e outras coisas eram proibidas e agora passam a ser comuns. Sei lá, os crimes cambiais. Fazer a transação de divisas era um crime cambial. Hoje é uma exigência da boa gestão dos capitais. Ora, estas diferenças têm ritmos diferentes de concretização conforme as especializações e conforme os graus de desenvolvimento. Quanto maior o grau de desenvolvimento, maior a circularidade dos efeitos e, portanto, tudo corre bem quando é movimento ascensional, tudo corre bem quando é movimento, tudo corre mal quando é movimento de queda. O que acontece no sistema financeiro suíço
é que a crise de um banco significou a aquisição desse banco pelo outro banco concorrente. Ora, não tenhamos ilusões. Não foi uma decisão entre administrações de dois bancos que consegue fazer esta operação com a rapidez que foi feita. Há uma interferência política decisiva. Claro. Há uma mão visível. Sim, e essa mão visível, na Suíça, que é especialista em questões financeiras e bancárias, digamos, a resposta é em função dessa qualidade superior de racionalização que eles tinham à disposição deles. Quando se quer comparar com o que se passou em Portugal e com as resoluções no caso português, tem que se ter em conta a diferença de preparação dos diversos operadores nos mercados. Os operadores portugueses e os operadores suíços não funcionam da mesma maneira. Explicar essas diferenças devia ser obrigatório para não cairmos na mesma armadilha em que caímos há uma década ou duas, que é pensar que é preciso resgatar os banqueiros ou é preciso prender os banqueiros. Não, provavelmente uma coisa e outra seriam igualmente erradas, mas é preciso saber como é que a sociedade descobre o ponto de equilíbrio que permite responder aos problemas sem destruir aquilo que são instrumentos essenciais. Porque se destruir todo o sistema financeiro, o que vai descobrir a seguir é que precisa de criar outro sistema financeiro. Eu gostava de pegar nesta ideia do Joaquim, porque isto é uma demonstração do que há um governo que respeita a economia de mercado e a liberdade económica. O governo suíço. Suíço. Porque o governo suíço continua a ser Estado, mas diz ao mercado, quem tem que perder foram vocês que investiram. Exatamente. Sem problema nenhum. E o que o governo português com António Costa quis fazer foi misturar várias coisas, fingindo que o mercado é que tinha originado o problema. Exatamente. Aliás, há um economista português residente dos Estados Unidos que recordo-me na altura, na crise de 2012, que ele dizia: vocês estão a discutir os bancos de forma completamente errada em Portugal. Porque era muito simples saber quem é que ficava com as perdas. Mas porquê é que não se pôde ter perdas nos bancos? E porquê é que ainda hoje Pedro Passos Coelho é um incompreendido em relação à classe empresarial, não percebe Pedro Passos Coelho? Porque Pedro Passos Coelho o que fez foi acabar com a rede de cumplicidade entre o Estado, os bancos e as empresas. E isso é que matou politicamente essa rede. Mas ele fez o que seria normal e qualquer Estado faz para proteger os seus contribuintes. Ainda me lembro da história das nacionalizações e o que é que o professor Cavaco Silva disse aos empresários que tinham perdido o dinheiro da Revolução. Eu não vou tributar aos portugueses para pagar o que a Revolução lhe tirou. O que o professor Cavaco Silva fez, que pode, obviamente, foi mal interpretado por quem tinha sido esbulhado e tinha sido nacionalizado e tinha sido roubado, e nunca mais esquece isso, nunca mais gostaram do professor Cavaco Silva. Mas o que o professor Cavaco Silva olhou e diz: mas eu tenho que resolver o problema do país. Oh, Jorge, mas eu percebo a reação das pessoas, porque foram roubadas. Eu sei, está bem, mas depois foram... E é a obrigação do Estado compensar as pessoas. Mas o professor Cavaco Silva a seguir o que fez foi, deu uma oportunidade especial, limitou a possibilidade dos estrangeiros comprarem os ativos portugueses, e as famílias portuguesas que eram donas tiveram a oportunidade de voltar a ter os seus ativos. Não, obviamente nunca recuperaram tudo o que perderam. Sim. Isso é uma evidência. Sim, isso é verdade. E nós já falámos aqui várias vezes o que isso custou à economia portuguesa. Agora, nós não podemos criticar o professor Cavaco Silva por isso, quando a nossa crítica tem que ir para o pecado original, que foi a nacionalização. Claro. E que foi o Partido Comunista e a esquerda radical Sim. que fez isso. Deixa-me colocar ainda mais uma questão sobre a questão dos bancos. Nós vamos ter que rever a regra segundo a qual é o tamanho dos bancos que precisa de ser supervisionado. Porque até agora
nós, tanto no BCE, portanto, na zona euro, como nos Estados Unidos, os bancos centrais dizem assim, eu só vou controlar estes. Porquê? Porque estes têm peso sistémico. Os outros são pequenos, não me preocupo com eles. Bom, a gente viu que um banco mais pequeno nos Estados Unidos, afinal, desencadeou uma hecatombe a nível mundial. Nós temos que rever este conceito do que é sistémico e o que não é sistémico. Eu julgo que há um tema, Camilo, que tenho algumas dúvidas como se resolve. Que é o tema reputacional. Antes disso há a substância e a forma. Na substância, um banco pequeno não pode abalar um sistema com a dimensão, por exemplo, do euro. Não pode, porque é uma grande dimensão. Eu também pensava que não, já tenho dúvidas hoje em dia. Não, mas não pode, em substância, não deve poder... O problema é o efeito manada. Que isto Não, o efeito manada, o efeito reputacional. Pois. Como dizia um especialista em gestão de crise, dizia que só há 2 tipos de empresas no mundo. As que tiveram um problema de reputação e as que vão ter. Não há mais nenhuma. E, portanto, isso aparece sempre. A forma como... O que eu acho que se vai mudar é a forma como nós lidamos com estes problemas. Porque a forma tem sido um bocado atabalhoada. Agora, vamos fazer o seguinte exercício. Se os dirigentes políticos acham que isto é um problema, então têm que falar com o BCE e dizer: nós queremos que vocês garantam dentro dos sistemas bancários que, se houver um incidente num banco pequeno português, ou num banco espanhol ou num italiano, o que é que vocês fazem? Pois. Ter um plano de contingência para isso. A partir do momento em que a supervisão, e por isso é que a supervisão é ambivalente. Por um lado, gera uma rigidez para os bancos atuarem, mas, por outro lado, também protege os bancos de fazerem um conjunto de asneiras que poderiam estar a fazer por uma outra razão da sua própria vida particular. Sem dúvida. E, portanto, esse é um dos... Agora, eu diria que não é por facto de haver mais legislação. Isto é assim, por mais legislação que haja sobre a criminalidade, a pergunta é: nós vamos eliminar todas as condições objetivas para que não haja criminalidade? Eu não acredito nisso. E depois teria outro custo, não é? Claro. Que era se começarmos... policiados. Sim, exatamente. E se começarmos a pôr demasiadas restrições, o custo de financiamento dos bancos também aumenta. E depois o custo de financiamento da economia aumenta por consequência, não é? Ou seja, era diminuir a liberdade Exatamente, da sociedade. Ou seja, o que nós estamos aqui a dizer é que a economia tem riscos, o mundo tem riscos, nós temos que saber viver com eles. Bem, chegámos ao final do programa de hoje. Já não tínhamos há algum tempo, já tínhamos para aí 1.200 pessoas em direto. Queremos agradecer a sua atenção e, antes de me despedir, gostava só de lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Disalidade. Quanto a nós, voltaremos à antena daqui a uma semana, às 17h30, e eu e você já sabe que temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Para o final mesmo, fica o pedido sempre, que é colocar aqui um gosto, subscrever o canal e fazer partilha nas redes sociais. A razão é muito simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Quer dizer, às vezes ouve, mas não é original. Obrigado e até amanhã às 8 da manhã.